Eu vou começar a dar início a essa live aqui, porque tem olha, gente, eu aconselho que vocês venham para o YouTube. Espera aí. Para o YouTube, porque eu vou compartilhar a tela e eu não vou compartilhar no Face nem no Insta, ok? Não vou, porque vai dar ruim, vai ficar pior do que a câmera já tá? Então deixa eu fazer a introdução e já começamos, tá? Hoje é dia 7 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana e venho com mais um vídeo sobre, os arquivos do Jeffrey Epstein, tá? No atual momento, eu criei essa série de análises, intitulada Dissecando o JE, tá? Eh, Deixa eu ver isso. Para exatamente poder separar por partes mesmo, tá, porque é muita coisa, nem eu tô dando conta, e a cada documento que a gente analisa, não adianta, fazer essa análise superficial, para isso é só mandar a inteligência artificial fazer, tá, e a inteligência artificial não está pegando os detalhes. Eu vou até demonstrar para vocês por quê, tá, vou falar para vocês por quê. Eh, Aqui. Tá, então, o primeiro, documento que eu trouxe é um e-mail, comum, tá, eu vou colocar a numeração do documento, eu posso colocar no no Substack, no chat, para o pessoal pegar a numeração, gente, só um minuto. Hum. Aí eu boto pelo menos no Substack, eu boto a numeração do documento, e ele inteiro eu vou colocar a parte compartilhar a tela só no YouTube, tá? Combinado assim então. Daí, ó, só copiar e colocar aqui também, tá. Já vou compartilhando aqui no Substack o número do documento. Posso compartilhar aqui no Insta também, o número não tem problema, ok. Isso aqui, esse documento, ele trata do Brasil, tá. É do Brasil. Não. Que coisa, acho que foi. Coloquei no chat do Insta, coloquei no chat do Substack, vou colocar aqui no chat do Facebook. Então os documentos aí, tá. É, gente, então, eu vou ler o documento, deixa eu compartilhar primeiro e a gente lê junto, tá. É um documento dos Jean-Luc. Esse Jean-Luc, ele aparece em vários e-mails também, tá. Tem aquele Jean-Philippe, que eu do que eu falei no primeiro episódio aqui da série. Tá bom. E eu quero chamar a atenção para uns detalhes desse e-mail especificamente, tá, porque esse e-mail tem anexo várias fotografias, mas eu acredito não, vamos conversar, deixa eu mostrar o documento primeiro para vocês, ok? Aqui, eu não sei se vocês vão continuar me escutando se eu compartilhar desse jeito. Será que dá para me ouvir? Acho que dá, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Espera aí. Espera aqui, agora eu não consigo sair do lugar que eu tô.
tá entrando aqui na minha conexão, tá vendo? As pessoas não gostam que nós falemos sobre essas coisas, gente. Há uma resistência bastante grande, eu não sei porquê, tá, em relação a isso, né. Nós podemos imaginar, né. Deixa eu tentar me colocar aqui juntinho, ou não, né. Ah, não tá aparecendo a minha voz não, só um minuto. Eu fiz besteirinha. Italiana, italiana. Ai, ai, e ter paciência, gente, porque realmente, nossa, não é isso não. Qual o layout que eu podia trazer aqui? Ah, aqui. Tá super lento, tá, então peço um pouquinho de paciência. Só um minuto, gente, porque tá lento e eu não tô esse layout aqui eu não tô conseguindo compartilhar com a minha voz, eu acho que a minha voz não tá saindo. Vou tentar fazer outra coisa aqui. De qualquer maneira, eu vou dando uma lida só para não ficarmos parados, tá. Ou não tem problema não que eu tô esperando uma galerinha, então já botei o número, eh, vocês podem ir pesquisando enquanto isso, não sei, mas eu não tô conseguindo mudar o layout da página, tá travada. Ai, ai. Gente, que coisa chata, cara. Olha, eu vou lendo, tá? Eu vou lendo com vocês. Esse e-mail, tá? Eu vou fazer uma introdução e quando eu conseguir compartilhar a tela, aí eu vou mostrando a tela para vocês, ok? Porque acho que a minha voz não tá saindo junto com a tela, eu tinha que ter feito 2 cenas, não fiz, perdão por isso, tá? Mas não tem nenhum problema, quando vocês lerem, vocês vão entender exatamente o que que eu tô falando, tá? O e-mail é from, é 2jeanluc@gmail.com. 2Jeanluc, porque esse Jeanluc deve ter 2 e-mails, 3, 4, sabe-se lá o quê, tá? Ou é 2 Jeanluc, pensem o que quiserem, não vou entrar em detalhes. O fato é que tem uma empresa que está sempre associada ao Epstein, e essa empresa se chama MC Squared, tá. Quem não sabe o que é isso, MC Squared é relacionado àquela fórmula de Einstein, mc ao quadrado, ok. Então, isso é importante, ok. Essa empresa, não sei se é agência, empresa, agência, tá. Não tem muita diferença aqui nesse tipo de indústria não, ok, tá. É desse 2 Jean-Luc, que poderia ser Jean-Luc ao quadrado ou é o segundo e-mail do Jean-Luc, não sabemos, talvez nunca saberemos, nem venhamos a saber. Então, ó, para o Jeffrey Epstein pessoalmente, tá. De vacation, sempre esse e-mail que ele usa bastante, de vacation, né, o Jeffrey Epstein. Subject, o assunto, cobertura na Avenida Atlântica, tá. Ele data de 26 de fevereiro, um sábado do ano de 2011, tá, às 17h34, tá, e 58 segundos. Importância normal, nível de importância ele colocou como normal. Tem, várias fotos JPG, né, vários arquivos JPG aqui, tem, ó, 21 arquivos, 21 arquivos, é. De fotos, tá, mas não aparecem aqui nesse e-mail particularmente não, tá, só tá em anexo os arquivos, mas eles não aparecem.
aqui o detalhe que eu queria chamar a atenção: sent via BlackBerry from T-Mobile. E por que que isso é importante, tá? Porque em 2011, gente, ainda não existiam mensagens criptografadas nos celulares, tá? Não existiam. Nenhum celular tinha isso, só existia um celular capaz de mandar mensagens criptografadas. E esse celular era o BlackBerry, por isso que na época o BlackBerry era tão cobiçado, porque era o único jeito de você mandar mensagens cifradas e seguras, criptografadas, perdão, cifradas em criptografia, desse nível que a gente vê que perdura até hoje, tá. Essa criptografia de nível mais elevado. Na época nenhum celular fazia isso, eu me lembro bem, inclusive no Rio de Janeiro ele era bastante cobiçado exatamente por isso. Não porque as pessoas tinham muita coisa para enviar mensagem para os outros não, mas porque, queriam parecer que tivessem. Agora eu estou juntando as coisas, eu estou começando a achar que sim, tudo está se conversando, mais do que eu imaginava, tá. Então essa informação é importante, quando vocês verem, via BlackBerry, vocês já sabem que a mensagem, à época, já estava tendo a intenção de ser criptografada, ou seja, os arquivos prováveis, são deve ser do apartamento, porque ele está interessado na Avenida Atlântica, ou não, né, ou pode ser coisa no meio, da gente nunca vai saber. Eu já encontrei outros e-mails com várias fotografias de apartamentos nessas localizações, então acredito que sim, possa ser do apartamento. Mas como não está no e-mail, não vamos saber nunca, tá. E essa From Jean-Luc tem uma tarja do lado também, tá, então não se sabe se Jean-Luc está protegido, ok. Então coloquem isso, quando vocês prestem atenção por onde as mensagens de e-mail estão sendo enviadas. Até agora eu não escutei ninguém falando sobre isso em nenhum vídeo. Olha que eu já assisti centenas deles, tá. E as pessoas não estão atentas para isso. Então, mensagens via BlackBerry, provável que tinham a intenção de não serem rastreadas, ok. Então configuram também já uma camada de proteção mais elevada por um motivo desconhecido, tá. Que não era porque para que alguém vai precisar mandar mensagem criptografada sobre a intenção de comprar um apartamento? Ou para que você vai mandar uma mensagem criptografada só para um cliente seu, né? Você quer mostrar, se você é corretor de imóveis, você quer mandar para o seu cliente um apartamento, você manda, qual o problema, né? Não tem problema nenhum, eu não vejo nenhum mal nisso, tá. Agora, se você faz isso somente via BlackBerry, tá, ou é porque você gosta muito daquele telefone, ou porque você, tinha, intenções extras, né, como uma segurança maior. Mas por que que eu estou falando isso também? Porque o BlackBerry na época, apesar de ter esse recurso, ele não era muito cobiçado exatamente porque ele era feio, tá. Ele não era um objeto, igual um iPhone que todo mundo quer, porque além de ter bastante recursos, ele também é bonito, tá. Então o BlackBerry, era mais até mais comprado acho que por homens. Verifique essa informação também, tá, porque eu acredito que os homens tinham mais interesse que as mulheres. Agora estou entendendo muita coisa, né. Já pensava isso, mas, enfim, tá. E essa mensagem, aí dentro desse e-mail, ele foi copiado, tá. Agora perdão, esse e-mail só tinha isso, só tem essas 21 fotografias desse apartamento, parece ser do apartamento na cobertura na Avenida Atlântica, tá. Aí logo embaixo desse, Centro via Blackberry também, tá, aqui. Ah, tá. Agora de um tal de Mathieu de Boissesson, ele é francês também, tá. E data de 26 de fevereiro de 2011, sobre esse apartamento, parece ser do mesmo apartamento. Eu confundi agora, esse primeiro e-mail com as fotografias, não aparece aqui por onde ele foi enviado, tá. Aparece no de baixo que ele foi enviado pelo BlackBerry, por esse francês Mathieu de Boissesson, no sábado, 26 de fevereiro de 2011, a respeito desse, parece ser o mesmo apartamento, tá. Continuando, para o Jean-Luc, tá. Agora,
tá? Foi receber agora tá ao contrário, o Jean-Luc que está recebendo o acho que é alguma resposta, ok? Eh, ah, o Jean-Luc, agradeceu. Obrigado, merci d'envoyer les photos à Jeffrey. Obrigado por enviar as fotos ao Jeffrey Epstein, tá. Então esse Mathieu estava agradecendo ao Jean-Luc que tinha mandado as fotografias do apartamento, parece do apartamento, eu tô supondo, tá, para o Jeffrey, tá. Ele tá falando em francês. E aí, agora, outro e-mail de Marcela Tarré, tá. Envoyé, foi enviado no sábado, 26 de fevereiro de 2011, tá. Foi enviado ao Mathieu de Boissesson, tá. E o e-mail desse Mathieu, tá assim, barbangra@gmail.com, tá. Aí eu vou objetivo, né, assunto cobertura atlântica, tá, e está em português, tá. O e-mail fala: "Querido Mathieu, segue as fotos da cobertura na Atlântica para você mandar ao seu cliente", ou entre parênteses, ou o russo. "Adoramos o jantar ontem, a família ficou encantada com você. Agora você tem novos amigos no Rio de Janeiro. Vou resolver a questão da nota de honorários e conversar com o Cantidiano sobre o outro assunto. Se precisar de qualquer coisa por aqui enquanto estiver em Paris, é só me avisar, ok? Beijos e boa viagem, Marcela." A Marcela parece estar em Paris e está, conversando com o Mathieu, tá. Mensagem encaminhada de julho, 14 de janeiro de 2011 ainda, sobre a mesma cobertura. E começa: "Tarré, vírgula, seguem algumas fotos da cobertura." Tarré é o sobrenome da Marcela, tá. E esse aí, abraços, Júlio César Bellato, o sobrenome dele. Isso é da Vertex Investimentos Imobiliários, tá. Então se trata de compra de apartamento, que passa, pelo que eles estavam mostrando para o Jeffrey Epstein, e é uma negociação entre Paris, Rio de Janeiro e onde quer que estivesse o Jeffrey Epstein à época, ok? Então é isso, tá. Então não tem e outros assuntos, seguem as fotos do apartamento, né, para eles conversarem, e outros assuntos. Que outros assuntos seriam esses? Não sei, tá. Mas se trata da compra de um imóvel e que estava sendo tratado por essas pessoas, tá. Então eu acredito que, pode ser apenas, pode se tratar apenas de apartamentos, só que por que a tarja preta nos nomes e nos e-mails, tá? E outros assuntos, e por que as fotografias não estão aparecendo no e-mail? Por que que essas fotografias foram escondidas, tá? Então, realmente é esquisito, tá? Isso é porque, provavelmente o FBI não está escondendo essas fotografias. Pode ser que tenha alguma coisa a mais, pode ser que não, pode ser que não queiram expor o apartamento, não sei porquê, tá. Mas as coisas não acabam aqui, gente. Eu vou fazer a análise agora apenas de 2 e-mails, tá. É desse e-mail que eu acabei de ler, deixa eu só ir vendo o tempo que eu tô aqui. Alguma dúvida, gente, pode mandar aqui, perguntar, ok, sem problemas. Eu não sei se eu tô recebendo, mas deixa eu até ver como é que eu tô no YouTube, que eu ainda não vi, só para ver se o som tá saindo antes de eu passar para o próximo. O próximo eu acho bastante, achei, um conteúdo bastante sério. Esse, a gente não tem como saber do que se trata. O que é importante fazer a ressalva nesse aqui, é que os arquivos não estão no conteúdo. Tá saindo o som, tá. É porque às vezes eu fico falando, falando e o som não aparece. Então se alguém quiser mandar mensagem, pode mandar, que eu tô com a página do YouTube aberta. Aí eu acho que eu vou conseguir enxergar, porque do contrário eu não tenho conseguido. Então, fazendo a ressalva aqui, para vocês prestarem atenção, por onde esses e-mails estão sendo enviados, tá. Se for via BlackBerry é importante,
porque o BlackBerry garante a mensagem cifrada naquela época, coisa que nenhum outro celular fazia, tá. Era um celular relativamente mais caro em relação aos outros, tá. Eu aqui no Brasil, pelo menos, o iPhone ainda não era muito, acho que nem, não sei se existia já, tá. Mas o fato é que, eh, o BlackBerry garantia ele tinha, acho que rádio, não sei, tinha um detalhe, tinha mais coisa no BlackBerry que agora eu não vou lembrar. Eu só lembrei porque eu estava lendo isso aqui, aí veio aqui na minha cabeça agora, senão já teria feito essa pesquisa anteriormente, tá. Mas eu lembrei desse detalhe do BlackBerry. Eh, e agora, nós percebemos 2011, eu não sei se, as mensagens, criptografadas, por exemplo, o WhatsApp eu acho que foi agora há pouco tempo, né, no deve ter 10 anos, do 2018, 2019, não me lembro, começaram a criptografar, acho que foi depois, né, nem sei, antes acho que não criptografavam. Eu acho que eles não criptografavam, gente, detalhe, essa criptografia é relativamente simples de ser feita, tá, nos celulares. Eles não colocaram antes, porque eu tenho certeza que o interesse era maior nos assuntos que as pessoas estavam conversando do que em proteger as mensagens da mesma. Tanto é que percebam que em qualquer site criado, qualquer telefone, tudo eles oferecem, o equipamento, né. Depois de alguns meses que as pessoas estão usando, sem se darem conta que eles oferecem as camadas de proteção. Repara bem, isso em todas as redes sociais fazem isso, tá. Eles nunca oferecem de primeira, só as novas agora, que a lei já deve estar exigindo, porque a tecnologia está disponível a todos, então eles têm feito essa exigência, mas, naquela época ninguém exigia, criptografia, ninguém sabia como as mensagens passavam, as pessoas usavam os aplicativos e que se dane, né. Então, mas o celular que garantia essa criptografia, nas mensagens era o BlackBerry. Então, não, acho que também não estava disseminado ainda muito, o WhatsApp eu acho 2011, provável que estava começando a ficar aqui no Brasil, tá. Nos Estados Unidos já devia ter, mas o BlackBerry era, assim, sem dúvida, o mais seguro na época, tá. Acho que no mundo inteiro, pelo menos aqui no ocidente era era ele. Não sei do iPhone também, tá, mas o iPhone era mais nos Estados Unidos, né. E por que que ele também não tinha um iPhone, né, por que que ele não enviou pelo iPhone, já que era mais seguro, tá. Então, fica essa pergunta no ar, tá. Eu não acredito que um cara que ostentava tantos, né, tanta gostava de ostentar sua riqueza, suas posses, não iria querer ter um iPhone para chamar no seu, tá. Então realmente, faz sentido a explicação da criptografia. Bom, é, passando para o próximo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, acho que vou, só um minuto. Vou aqui, e aí pelo menos eu mostro para vocês off screen, que eu consigo para compartilhar o documento. Ó, vou tentar só essa vez, se eu não conseguir, paciência. Deixa eu ver aqui, não estou aqui. Ah, estou aqui em cima, gente, aqui, consegui, tá. Então tá, olha só, então voltamos lá, rebobinando, tá. Olha lá em cima, from, to Jean-Luc, né, 2 Jean-Luc, arroba gmail, e a tarja ao lado, ok. Vê a tarjazinha para Jeffrey Epstein, de vacation, aquele, e-mail que nós temos visto parece que ele usava, o mesmo sempre, né. Assunto: cobertura atlântica, 26 de fevereiro de 2011, o horário, importância normal, e aqui os arquivos, como vocês podem ver, tá. Vários arquivos JPG. Mas como tá assunto cobertura atlântica, o que eu acho estranho é porque, para que o FBI não ia colocar em anexo as fotografias, se em outros e-mails eu encontrei todos com os anexos, impressos, tá, junto com o e-mail. Esse especificamente não veio os anexos, então supõe-se que sim, eles estão escondendo alguma coisa, tá. Ou então, se perdeu, né, com o tempo, não sei a explicação.
tá? Não acredito nisso não, mas, ó, repara agora, sent via BlackBerry from T-Mobile, tá? From Mathieu de Boissesson, tá? Esse francês, do 26 de fevereiro de 2011 ainda, mesmo assunto, merci d'envoyer les photos à Jeffrey, a Jeffrey. Então, obrigada por enviar as fotos ao Jeffrey. É o Mathieu agradecendo ao Jean-Luc, que também tem seu nome protegido, tá? E agora repara que o Jean-Luc não está com o 2 na frente, tá? Não sei se é o mesmo e-mail, porque tem a tarde ao lado, ou se ele está usando outro e-mail desse mesmo Jean-Luc, ou até, se podem ser mais de uma pessoa, né, né, acho que não, acho que é o mesmo, mas, não sei por que que eles estão fazendo essas tarjas assim, desse jeito bagunçado, né. Agora continuando, agora essa Marcela Tarré tá enviando e tá em português o da Marcela, tá, já mudou. Repara que os primeiros, olha só, deixa eu voltar aqui, from estão em inglês, tá. Ele escreve aqui em francês, porque ele é francês, agora a Marcela já está usando em português, mas ela parece que está em Paris, tá. Mas, deve fazer essa conexão, né. Venda de apartamento, deve ser alguma corretora, alguém desse que trabalha com isso, tá. Então, a Marcela enviando, no sábado ainda também, é, para o Mathieu, de Boissesson, tá. E aqui esse e-mail me chamou a atenção, Barbangra, Barbie Angra, tá, Barbie Angra ou Barban, eu não sei como ele pronuncia Barbancar, porque ele é francês, não faço a menor ideia, tá, o porquê desse e-mail aqui. Porque não tem referência nenhuma ao nome dele mesmo, tá entendendo? É por isso que eu tô chamando a atenção. Não faz referência como nós usamos, às vezes com sobrenome, né, como o próprio Jeff Epstein, como a própria Marcela. Agora ele não, esse Mathieu tá usando esse e-mail aqui. Pode ser referência aos negócios dele, a um sei lá, que pode ser milhões de coisas, gente não tem como saber assim, tá. E aqui tudo em português. "Querido Mathieu, seguem as fotos da cobertura na Atlântica para você mandar, eh, ao seu cliente, ou o russo, tá. Ao cliente é o Jeffrey Epstein, tá, ou o russo. Então, é para um ou para outro, né, não sei. Então, adoramos o jantar ontem, a família ficou encantada com você. Agora você tem novos amigos no Rio de Janeiro, vou resolver a questão da nota de honorários e conversar com o cantidiano sobre o outro assunto. Se precisar de qualquer coisa por aqui enquanto estiver em Paris, é só me avisar, ok? Beijos e boa viagem, Marcelo. Aí aqui, ó, mensagem encaminhada de julho, tá? Aí protege o Júlio, aqui. Só que embaixo vai aparecer o e-mail do Júlio, já vou mostrar para vocês. 14 de janeiro de 2011, tá? Isso aqui eu acho que eu li na ordem errada. Espera aí, gente. Fevereiro. Não, aqui tá na ordem certa. Esse aqui é que veio fora de, acho que um pouco fora de contexto. Ah, porque essa mensagem pode ter sido encaminhada só 14 de janeiro, tá, para do julho, para tá protegido também, tá, ré. Deve ser para a Marcela, porque é o mesmo sobrenome, tá. Eles protegeram aqui, mas é uma proteção bem mal feita, porque se for a mesma pessoa ou não, tá. Ou então pode ser até que as pessoas estavam tentando causar uma confusão e mandavam o mesmo nome para e-mails diferentes, pode ser isso também, tá. Não tem como a gente saber, só se essas pessoas fossem submetidas a inquérito. Então, ó, o Júlio mandando: "Tá, ré, seguem algumas fotos da cobertura. Abraços, Júlio César Belato, Vertex Investimentos Imobiliários". E também não aparece nenhuma foto, acaba aqui o documento, ó. Tem até o número do documento na parte de baixo, como vocês podem ver, tá. Então é esse o documento, ok? Então acho que ficou bastante claro, tá. Eh essa análise desse primeiro e-mail acho que ficou suficiente, tá. Então vocês tirem as suas conclusões. Se alguém, gente, por favor, se vocês estiverem vendo nesses e-mails algum detalhe que eu não estou vendo, manda para cá, por favor, que vai me ajudar bastante, até por conta de eu encontrar, porque, conforme nós vamos lendo, eu pelo menos, eu vou me familiarizando com alguns nomes, tá. Então eu já consigo fazer essa conexão.
Mas como é muita coisa, provavelmente que eu vou perder daqui a pouco, porque vão aparecer mais nomes, mais pessoas, mais lugares e tal. Mas o importante é gravar. BlackBerry, conexão Brasil, Paris e provavelmente St. James, Little St. James, tá, ou Nova York, que é aquela casa principal da propaganda nazista principal do Jeff Epstein, aquele apartamento de luxo em Nova York, tá. Então, isso também, gente, eles fazem questão de usar esses apartamentos, tanto é que ele chamava 10 garotas ao dia, né, como aquela brasileira falou no seu depoimento, ele às vezes chamava 10 meninas ao dia, né, pra frequentar aquele apartamento. Isso também, aos olhos dos outros, né, pedófilos que consomem esse tipo de mercadoria, né, eh, infelizmente temos que falar assim, isso aos olhos deles passa a sensação de que é um bom negócio, entendeu, porque percebe que ele não se limita ao abuso, ele lucra com isso o tempo todo, tá, criando filiais. Agora, vem uma parte, assim, que eu acho bastante aterrorizante, tá. A princípio não tem nada nesse documento, mas e a princípio a inteligência artificial não pegou, tá. Eu tive que reforçar para pedir para que ela e aí ela falou que eu estava com a razão, aí eu agora eu sei que eu estou com a razão, tá. Aqui, esse documento aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver o número do documento, e eu vou compartilhar no Substack a numeração. Então, gente, deixa eu ficar nervoso. Para eu poder falar com vocês, deixa eu compartilhar também aqueles outros lugares, tá, esse outro documento, e no Facebook também, para quem não tiver conseguindo ver a tela, para poder fazer a sua própria consulta, tá. Olha só, o que que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo entender o que que é. Se trata, eu demorei também, tá. Esse não é e-mail, olha só, página 222 de 868 páginas, tá. Se atentem a esses detalhes também da numeração das páginas, ok. Então, Table of Contents, tabela de conteúdo, tá. The following table provides an overview of the currently identified sponsor call rights projects and third-party call rights projects. Isso, seriam, projetos, tá, que aqui, sponsor call rights, são projetos no Brasil, gente, olha isso, olhem isso, tá, deixa eu ver se está passando direito. Eu não estava entendendo, e eu perguntei, deixa eu ver aqui, eu aumentei demais. Quando você perguntar para a inteligência artificial, detalhe, ela falou que é um departamento que está sobre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Falei assim: "É, eu sei que tá, foi lá que eu peguei o documento, tá". Então, quem não entende ou quem não fala inglês direito vai se limitar a isso. Falei assim: "É, mas se trata de, projetos no Brasil, né". Aí a inteligência artificial falou: "É, obviamente, são empreendimentos no Brasil, tá". Então, gente, tem que ter cuidado, tá. Essa análise superficial não adianta fazer, porque já ia se fosse uma pessoa que não estivesse entendendo direito do que se trata, ia passar adiante achando que não tinha nada demais. Mas reparem nos detalhes dos projetos. Olha aqui, tá. Sponsor call rights. Sponsor acho que seria o patrocinador ou financiador do projeto, tá. Brasil Projects. Brasil projeto um. E o que me parece é que tá um ao quadrado, 2 ao quadrado, ó, projeto um ao quadrado, 2 ao quadrado, projeto 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, vocês estão vendo isso? Então agora vocês podem lembrar de quê quando vocês estão vendo isso aí, do que vocês lembram? Eu me lembrei diretamente do MC Squared, tá, que é a tal agência que é mencionada desde o início dos arquivos do Jeff Epstein, tá. Eu não sei se eu estou vendo direito, mas é disso que se trata sim, tá. Ó, sempre elevado ao quadrado, eu acho que é para fazer referência a um complexo de, de agências, ok? É o que me parece. Porque, olha aqui, as 2 primeiras estão operando, operating,
Detalhe, capacidade em megawatts, tá? Ou seja, eh regiões que já contavam com eletricidade. Isso quer dizer o quê? Que isso quer dizer que eles podem estar criando os projetos em locais que não existem eletricidade, tá. E o que que eu falei na live anterior, daquela lista de países e do mapeamento de cabos elétricos submarinos. Por quê? Porque eles devem estar tentando passar com energia para conectar a ilhas que nós ainda nem sabemos que existem, tá. E essas ilhas podem estarem localizadas aqui no Brasil, operando com capacidade de megawatts. Vê que do lado aqui, tem algumas aqui, as 2 primeiras estão operando, as últimas estão em desenvolvimento, tá. Eles estão colocando. Você percebe que a capacidade em megawatts da última da ultimazinha aqui e da penúltima estão bem baixas ainda. Isso significa que elas estão em construção, que nem toda a área que eles estão já construída por eles tem abastecimento de luz, tá. Então isso significa que são projetos, sabe-se lá de quê, entendeu, aqui no Brasil, tá. Isso não é pouca coisa, esse documento não é pouca coisa. Olha, lembra o número da página que eu falei para vocês, página 222 de 868. Eles liberaram essa enorme quantidade de arquivos para que nós não localizemos todas as filiais do conglomerado da indústria da pedofilia. Por isso, a quantidade de fotos das vítimas exclusivas só da ilha de St. James, de Little St. James, para dar a falsa impressão de que a atuação da exploração sexual se resumia apenas àquela ilha ou e a ação do Jeffrey Epstein no entorno do mundo se resumia apenas à captura e aliciamento das vítimas. Não é verdade. Pela quantidade de projetos em desenvolvimento, isso pode ser um conglomerado da exploração do tráfico humano, não necessariamente todas para exploração sexual, mas como nós vimos que apenas naquela ilha, tinha uma série de segmentos diferentes da exploração, do tráfico humano, que vai desde a exploração sexual à venda de órgãos, passando pelo canibalismo, entre outros, e no e na nos e na e na e na e em homicídios encomendados. Muitas dessas mulheres podem ter sido encomendadas apenas, por pessoas que queriam matá-las, então eles aproveitavam e faziam isso tudo, tá. Então a exploração o tráfico humano, ele não se resume só à exploração sexual, ele também atua como, agência de homicídios, tá. Agência de venda para venda para mercenários trabalharem, ok. Então não são necessariamente apenas exploradores sexuais não, tá. Podemos ter um conglomerado de mercenários atuando junto com essas pessoas, tá. Então continua aqui do lado, ó. Sponsor ownership interest, é o interesse das pessoas que estão investindo nesses lugares. Aqui do lado esquerdo, ó, na tabela aparece isso, ao lado direito, 100% de interesse, ou seja, todos esses projetos estão em andamento ou teriam ou estavam, com 100% de certeza de que os patrocinadores iam querer sim que o projeto fosse totalmente desenvolvido, esses que estão em desenvolvimento, ok? É isso que isso significa. Commercial Operation Date, aqui está Q1, Q2, 15, Q4, 14, a data de operação do conglomerado, parece um conglomerado, eu vejo assim, tá? Por isso que eu estou pedindo para que outras pessoas analisem. A polícia, especificamente do Brasil, deveria estar atenta a esse documento. Por isso que liberaram as fotos das vítimas apenas da ilha de St. James, ok? Por isso que se fala muito das mulheres dos Estados Unidos, das vítimas dos Estados Unidos, porque isso ia confundir, as pessoas iam ficar mergulhadas, obviamente que é para ficarem, tá, no sofrimento daquelas vítimas que estão aparecendo, tá, para que as outras partes do conglomerado, que estão espalhadas mundo afora, não venham a aparecer. Isso para proteger
pessoas, personalidades internacionais que provavelmente estão diretamente ligadas a ele, tá, pra proteger não só isso, mas como para fingir que as coisas acabaram ali junto com a morte do Jeffrey Epstein. Esse homem não está morto, esse homem não está morto. Vai me desculpar, mas esse homem não está morto, esse homem está vivo. Olha o tamanho da coisa, tá. Não acaba no Brasil, aqui, India Project. Índia, olha quantos na Índia, tá. Operating, todos os outros em desenvolvimento, tá. E isso é mais uma característica de que eram projetos, sim, nesse sentido. Por quê? Porque a quantidade eram poucas, tá. E eu vou explicar para vocês por que que eles estão isso se relaciona a um comércio que está em desenvolvimento amplo, porque, começa sempre, ó, eles colocam sempre como a Little Sunshine Island, né, essa ilha dele particular, parece que era um laboratório. Ela foi usada como um ensaio para todo esse conglomerado se formar depois. Esse homem não morreu, tá. Olha lá, operando, 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 embaixo tudo em desenvolvimento. Olha aqui os sponsors, esse 100% aqui é a certeza de que os patrocinadores continuarão investindo nos projetos citados aqui, tá. Então eles já tinham as perspectivas de quem ia querer dar continuidade, quem não ia querer, para ter certeza que poderiam cabear tudo com eletricidade, para que esses locais pudessem sim continuar atuando dentro do investimento, ok. Olha na Índia a quantidade de cabeamento de megawatts produzido. Começa as que estão em operação, muito poucos megawatts, está vendo lá em cima? Muito pouco, isso significa que é uma área pequena ou que ainda não estava em total com a sua total capacidade, ou que ainda, como era na Índia, existem outros tipos de energia. A Índia usa muita biomassa, ainda usa muito carvão, então não necessariamente eles precisavam da energia elétrica para manter esse conglomerado na Índia atuando, essa parte do conglomerado, ok? E o documento acaba aqui. Confidential Pursuant to Federal Crime Police, confidential, tudo para por documentos oficiais da polícia, tá? Do FBI especificamente. Então eles têm noção de que isso volta aqui para a página 222 de 868 páginas. Se forem todas relacionadas a projetos no mundo inteiro, se trata de um conglomerado gigantesco, deve ser o maior cartel do mundo de exploração sexual disparado sem a menor sombra de dúvidas, tá. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Não. Total Brazil Operation Projects, ali, eu não enxergo muito bem, mas é um número bastante elevado, tá. Em desenvolvimento os mais operando acho que uns 500 e pouco, se eu não me engano. Em desenvolvimento 2.500 e pouco. Isso podem ser desde agências pequenas, podem ser, tá, a alguma coisa muito maior, não temos como saber, porque, o documento só apresenta essas 2 páginas e era um total de 868. Eu tô achando isso assustador demais, tá. Ninguém coloca um documento desse dentro de um arquivo confidencial e não coloca o restante das páginas sem que isso tivesse, servindo para alguma coisa. Você percebe que é um documento, relacionado à contabilidade de uma empresa, tá. No caso, a indústria da pedofilia do senhor Jeffrey Epstein, tá. Então realmente está assustador, os dados estão assustadores, tá, né. Se realmente for investimento nesses lugares, e parecem ser, porque para que alguém estaria querendo saber estaria estudando a capacidade de megawatts em relação aos projetos, que eles estão desenvolvendo, gente? Para que isso? Para que, o investimento em eletricidade, né? Por que ele não compra um local que já tem uma eletricidade estabelecida? Exatamente porque é um local que ele não quer que ninguém tenha acesso, só pessoas exclusivas, ok? Então, por isso que esse documento é importante, porque não se trata de projetos apenas, se trata em projetos em desenvolvimentos que precisam de energia para abastecê-los. E no Brasil o que não falta é energia, tá? Então, se o local não tem energia elétrica,
é porque é local que eles não querem que seja acessível. E se eles estão colocando essa energia por conta própria, é porque eles não querem que saibam que o governo, de repente, do Brasil tivesse conhecimento de que aquele local estava sendo construído, tá. Então provável que esses locais, né, ao liberarem esses documentos, nós nunca mais tenhamos conhecimento de onde eles estão e quem são essas pessoas ou como estão atuando. Esse documento me chamou muita atenção, principalmente porque eu tinha trazido na parte daqui da série, o mapeamento do cabeamento das ilhas, tá. Então, uma coisa está sim conversando com a outra, então sim, a minha linha de raciocínio está correta, tá. Está correta, e eu vou continuar dando andamento a isso, tá. Então, por favor, se mais pessoas tiverem alguma informação, me enviem, tá. Se vocês tiverem dúvidas, me enviem, porque provável que vocês não vão conseguir entender o do que se trata. Eu não estou falando isso por, motivo nenhum não, é porque eu já tenho conhecimento, porque eu já trabalhei com cabeamento de redes, já trabalhei com diversas, eu sou programadora, tá. Eu, já cursei engenharia elétrica também, tá. Então, eu posso dizer que eu tenho, alguma capacitação para ler o documento, tá, não para atuar, né, quanto a isso, que eu também não queria, tá, não é a minha área, mas, eu tenho capacitação para entender o que eu estou lendo, tá. E acredito que também não precisa-se de muita capacitação, é só a gente começar vou colocar uma coisa ao lado da outra, e entender do que se trata, mesmo porque se isso não fosse, o que nós estamos conversando agora, não estaria sob sigilo do FBI, né. Para que alguém vai deixar sob sigilo do FBI projetos em andamento, projetos que seriam beneficentes para o mundo inteiro, né, que gerariam empregos ou coisa parecida. Para que alguém ia querer esconder? Para que alguém ia querer colocar energia elétrica em um lugar, particular, privado, desse jeito? Para que alguém vai mapear rede elétrica submarina, né, ou então, cabos de outras naturezas, submarinos, tá. Então é bastante esquisito todos esses detalhes desses documentos, tá. Por isso que eu estou falando, se ater às fotos agora, às imagens das crianças é ótimo, acho que as pessoas que estão, diretamente relacionadas aos direitos humanos, poderiam ajudar mais nesse trabalho, tá. Mas, acredito que pessoas eletricistas, eh programadores, as pessoas que não têm muita relação com a defesa dos direitos humanos, que trabalhem nesse sentido como eu estou fazendo, na análise desses documentos, tá, porque isso vai se perder a qualquer momento, eles vão retirar isso da internet, gente, eles vão retirar, e olha só o que está dentro do nosso território. Isso pode ser desde, locais para exploração sexual, como podem ser fábricas de bebês, testes, testes em cérebros, como eu trouxe aqui, eles estavam fazendo consulta com a pesquisa da UFRJ, então, sim, eles podem ter interesse em construir algum, complexo, para desenvolvimento de pesquisas, clandestinas, tá, dentro do nosso território. Visto que, vale lembrar que aqui, se tratando disso também, dando continuidade, na Argentina, tá, mais especificamente com o atual pessoa que está presidindo o país, tá, na Argentina, ele estava querendo legalizar a venda de órgãos humanos, tá. Eles estavam querendo o governo atual da Argentina queria legalizar a venda de órgãos humanos. Detalhe, existe, um relato sobre os cachorros dele, do presidente, tá, e ele e os cachorros dele, são frutos de, seleção genética. Que é isso? Eles são clonados, são cachorros clonados de cachorros que ele teve, acho que na infância, não sei. Eu não sei se vocês sabem como é o procedimento para você clonar um animal desses, tá? São centenas de animais sacrificados até que um nasça saudável para que possa ser criado naturalmente. É horrível, é um processo muito sofrido para os animais, tá. Não é um processo aceito em diversos lugares do mundo ainda,
tá, por ser extremamente sacrificante para os animais, então ele já conversava bastante sobre esses assuntos, essa pessoa, tá. Então eu acredito que, essa intenção de querer legalizar a venda de órgãos humanos, ela já esteja sendo, pra abrir espaço para esse tipo de comércio no nosso território, tá. E junto com esses documentos, nós já podemos ter uma ideia do que se trata, né, e parece que tem brasileiros, bastante brasileiros envolvidos, dado que a certeza da continuidade do projeto estava ali do lado, 100% em todos com 100% de certeza de continuidade dos investimentos. Então é isso, gente, eu trouxe esses 2 e, somado ao anterior, quem não assistiu a live anterior, eu sugiro que assista, sugiro que todos, comecem a investigar esses documentos, tá, a ler esses documentos. Aqui está a meu ponto de vista, ok? Eu acredito que qualquer um que ler vai entender isso também. Pode ser que eu espero estar totalmente errada, espero mesmo que isso seja referente a uma fábrica de sorvetes, a alguma coisa assim, tá, a qualquer coisa, até filme adulto, que não tem nada demais, adultos são adultos, fazem os filmes que quiserem, tá, isso aí também é preconceito social, isso é besteira, não é de interesse nosso aqui nesse canal progressista, não é, tá. Então pode ser isso, esperamos que seja, mas dada a natureza da pessoa e todo os investimentos nos quais ela está inserida, né, eu acredito primeiro que isso se trate de um conglomerado, dessa natureza, mesmo porque em nenhum momento se fala, né, o que é o que é. Por que que não colocariam o que é? Por que colocariam sponsors e não colocariam, quem é o sponsors são os patrocinadores, né, os financiadores, e por que que não colocariam o nome deles, né, só colocariam aquilo para saber, mais ou menos. Então, pode ser que não sejam nem pessoas aqui do Brasil, mas com certeza com conexão, porque ninguém constrói isso dentro de um território, estrangeiro sem ter algum conhecimento aqui dentro, né, do nosso território. Brasil e Índia, né, gente, Brasil e Índia. Índia também tem histórico, assim como o Brasil, de exploração sexual bastante violento, tá. Tem um filme passado na Índia que conversa bastante sobre esse assunto, é um filme tenebroso, se preparem também, que é exatamente sobre tráfico humano, e eu não sei se são os Filhos da Lua ou se é o Rio da Lua, tá, eu vou encontrar e trarei aqui para vocês e vocês vão entender também como o tráfico humano atua na Índia, tá. Então é importante sim, que vocês leiam esses documentos, sim, que tentem entender do que se trata e a saber que é provável que nós não sei se existe investigação da polícia aqui no nosso território em relação a isso, mais especificamente em relação aos documentos que estão sendo disponibilizados pelo FBI, não sei se existe, não sabemos se existirá, se alguma coisa vai acontecer ou não, tá. E o fato é que eu não acredito que esse homem esteja morto e agora, se isso que nós estamos vendo forem, projetos aqui dentro do nosso território, tem uma grande probabilidade dele estar aqui também, tá. Então é isso, só falando para Israel, mas é porque, aí tem muita teoria da conspiração, que ele era espião. Gente, ele é espião, e daí se ele for espião, que diferença faz? Que espião é esse que coloca foto de, pedofilia o tempo todo na internet e filme? Tá, ainda que fosse, não justifica isso não é atitude justificável para se cometer espionagem, né. Parece até que ele, parece até que estão usando isso para camuflar, né, eh eh a verdadeira natureza psicopata da pessoa, tá. Então eu não gosto desses títulos que dão, pra porque acaba enfeitando muito, essa coisa, esse homem, e tudo que não existe agora é a possibilidade de se tratar de uma pessoa dessa com alguma dignidade, não existe espaço para dignidade dentro dessa personalidade, tá. Dessa personalidade que carece de humanidade dentro de si, tá. É um saco de merda, tá. Isso pra mim, na minha opinião, ele não passa de um saco de carne, sangue e merda. Então é isso, gente, eu vou encerrar essa live aqui, tentarei trazer novos documentos, tá. Quanto a esses documentos, eu só voltarei se eu encontrar mais alguma coisa que converse nesse sentido com esse assunto, tá. Mas do contrário, eu não voltarei a tocar nesse assunto,
e deixarei que vocês tirem suas conclusões. Eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar ainda bastante coisa nesse sentido, que eu ainda não vi ninguém trazendo à tona, tá. E é isso, porque se trata, assim, de um conglomerado. Eu sabia que aquilo não ia se resumir só àquela ilhazinha ridícula do lado dos Estados Unidos, né, do país mais conservador do mundo. Ele deve ter pensado: "Se ele conseguiu fazer isso tudo na frente do mundo todo, numa ilha, num país extremamente conservador, tá, cercado por uma das polícias que são mais, mais valorizadas, assim, pelo mundo, né, como a polícia mais eficiente do planeta, que seria o FBI, né, então ele fazendo isso escancaradamente do lado do FBI, por que que ele não iria ampliar o seu negócio mundo afora? Ainda mais porque ele tem esses laços todos já extremamente, costurados com várias personalidades internacional. E detalhe, ele tinha todo mundo, ó, na palma da mão dele, tá, na palma da sua mão. E esse príncipe, o príncipe Andrew ter sido preso agora, isso também pode ser um indício de que esse homem está vivo, tá. Eu não vou dizer por que não, tirem suas conclusões, ok. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui. Quem quiser me ajudar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, serão muito bem-vindos e daremos continuidade, tá, à parte 3 dessa conversa, ok? Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa, espero que as informações sejam úteis, mas acima de tudo, eu espero estar errada, redondamente errada e enganada. Eu espero que eu esteja totalmente enganada, sem brincadeira, eu sempre torço para isso, tá? Mas vamos ver, ou não, né? O desenrolar dessa história, tá. Uma boa noite a todos, um bom sábado, até. É um otimista. Congratulations, I'm ending the live now, okay? Thank you very much for being here, okay? Thank you very much. Subscribe to my channel, okay? Thank you very much. I will make a live in English later. Agora que eu vi ele, pra mim, assim, não tem problema. Obrigada, pessoal do Substack, muito obrigada, boa noite, bom sábado a todos. Até.